Existe um número que a maioria das pessoas que faz jejum nunca descobre. Não é o número de horas que você aguenta sem comer. Não é o número de quilos que você perdeu. É o número exato de horas em que o seu corpo, silenciosamente, cruza uma linha invisível e o que era proteção vira pressão. O que era renovação vira desgaste. E o pior, você não sente essa diferença enquanto ela acontece. Esse vídeo existe para te mostrar onde fica essa linha, o que acontece quando você a ultrapassa e por que, depois dos 45 anos, esse detalhe muda tudo. Fique até o final porque a última parte desse vídeo vai mudar a forma como você entende não só o jejum, mas o seu corpo inteiro. Você provavelmente chegou até o jejum intermitente por um caminho bastante específico. Talvez tenha sido o cansaço que não passa mesmo dormindo bem. Talvez tenha sido a balança que parou de se mover, apesar de você comer menos do que nunca. Ou foi aquela sensação de que o seu corpo está respondendo de forma diferente do que respondia há 10 anos, como se as regras tivessem mudado sem te avisar. E essa sensação não é impressão. As regras realmente mudaram. Depois dos 45 anos, o metabolismo não é mais o mesmo motor que você tinha aos 30. A sensibilidade à insulina começa a cair gradualmente. O hormônio do crescimento, que ajuda a preservar músculo e queimar gordura, passa a ser secretado em pulsos menores e menos frequentes. O cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse e ao estado de alerta do organismo, começa a ter mais influência sobre como o seu corpo armazena ou libera a gordura. E o sono, que é quando boa parte da regulação hormonal acontece, frequentemente perde qualidade nessa fase da vida. O resultado prático de tudo isso é que muitas pessoas na faixa dos 45, 50, 55 anos começam a sentir que o esforço não se traduz mais em resultado da mesma forma. Você faz jejum de 16 horas, sente que está no caminho certo, mas o progresso parece lento ou irregular. Então alguém te diz que jejum de 24 horas traz mais benefícios. E essa informação está correta, até um certo ponto. O problema é que esse ponto tem uma localização precisa no tempo, e ultrapassá-lo sem entender o que está acontecendo pode produzir exatamente o efeito oposto do que você busca. Então, vamos agora ao centro desse vídeo. Vamos percorrer o que acontece no seu corpo hora a hora durante um jejum prolongado, especialmente depois dos 45. Não como uma lista de benefícios, mas como uma linha do tempo real, com 3 fases distintas que produzem efeitos muito diferentes. A primeira fase começa logo depois que você termina a sua última refeição. Nas primeiras 4 a 6 horas, o seu corpo ainda está processando e absorvendo o que você comeu. A insulina está elevada, fazendo o trabalho de distribuir nutrientes para as células. O fígado está recebendo glicose e convertendo o excesso em glicogênio, que é a forma como o corpo armazena açúcar de forma imediata, como se fosse uma bateria de curto prazo. Nessa fase, não há nada de especial acontecendo em termos metabólicos relacionados ao jejum. O corpo ainda está no modo de absorção. Entre a 6ª e a 12ª hora, a coisa começa a mudar. A insulina caiu. O glicogênio hepático, essa bateria de curto prazo, começa a ser consumido para manter a glicose no sangue estável. O corpo ainda não entrou em cetose, mas os sinais para a mobilização de gordura começam a aparecer. O glucagon, que é o hormônio oposto à insulina, ganha espaço. Começa um estado de transição metabólica. É aqui que muita gente já chama de jejum limpo, e os primeiros benefícios de redução de inflamação começam a ser registrados em estudos. Essa fase é segura, acessível e bem tolerada pela maioria das pessoas. Agora entramos na fase que é o núcleo de tudo. Entre a 12ª e a 20ª hora de jejum, o organismo faz algo notável.
Com as reservas de glicogênio próximas do esgotamento, o fígado começa a produzir corpos cetônicos a partir da gordura armazenada. Isso é o início da cetose nutricional. Ao mesmo tempo, um processo chamado autofagia começa a se intensificar. Autofagia, que em grego significa literalmente comer a si mesmo, é o mecanismo pelo qual as células identificam componentes internos danificados ou desnecessários e os reciclam. É como se cada célula tivesse um sistema interno de faxina, e o jejum fosse o gatilho para acionar esse sistema. Para o público 45+, a autofagia tem um significado especial, porque ela está diretamente relacionada ao envelhecimento celular. Células que acumulam proteínas danificadas e organelas disfuncionais envelhecem mais rápido e funcionam pior. A autofagia limpa esse acúmulo. Estudos em humanos e modelos animais associam maior atividade autofágica com menor risco de doenças metabólicas, melhor função cognitiva e, em alguns contextos, desaceleração de marcadores biológicos do envelhecimento. É nessa faixa de tempo, entre 14 e 20 horas para a maioria dos adultos, que os benefícios mais estudados do jejum prolongado se concentram. Mas aqui é exatamente onde a linha invisível que mencionei no começo começa a aparecer no horizonte. A partir da 20ª hora, e com mais clareza a partir da 24ª, algo muda no equilíbrio hormonal. Pensa assim, o seu corpo é muito inteligente. Quando as reservas de energia estão baixas por tempo demais, ele entra em modo de emergência. E o principal agente desse modo de emergência tem um nome: cortisol. Você provavelmente já ouviu falar de cortisol como o hormônio do estresse. E é exatamente isso. Quando você está sob pressão no trabalho, quando dorme mal, quando discute com alguém, o cortisol sobe. O que pouca gente sabe é que jejum muito prolongado ativa esse mesmo mecanismo. O corpo interpreta a falta prolongada de combustível como uma ameaça e responde da mesma forma que responderia a qualquer outro estresse, elevando o cortisol para garantir que o cérebro continue funcionando. Até aí, é uma resposta de sobrevivência. O problema é o que acontece quando esse cortisol fica elevado por horas a fio. Ele começa a trabalhar contra dois dos seus maiores aliados metabólicos, a sensibilidade à insulina e o músculo. O cortisol prolongado aumenta a resistência à insulina, exatamente o que você estava tentando melhorar, e ele instrui o corpo a quebrar tecido muscular para gerar glicose. Músculo, depois dos 45 anos, não é só questão estética, é metabolismo em funcionamento. É o tecido que consome energia mesmo enquanto você está sentado assistindo a este vídeo. Quando você perde músculo, o metabolismo desacelera ainda mais e o envelhecimento funcional avança. Então, o ponto não é que jejum de 24 horas é ruim. O ponto é que existe uma virada real entre o que acontece até as 16 ou 18 horas e o que começa depois. E depois dos 45, essa virada importa mais do que em qualquer outra fase da vida, porque o organismo tem menos margem para absorver esse tipo de pressão sem consequências. Agora, deixa eu te mostrar onde mora o erro que faz com que pessoas inteligentes e dedicadas não obtenham os resultados que deveriam obter e, às vezes, se saem pior do que antes de começar. O erro não é fazer jejum. O erro é tratar o jejum como uma corrida de distância em que mais horas sempre significam mais benefícios. Esse raciocínio é linear, e o corpo não funciona de forma linear. Existe um ponto de retorno ótimo, e ele está diferente para cada pessoa dependendo da idade, do nível de estresse, da qualidade do sono, da quantidade de massa muscular e do estado hormonal atual.
Uma mulher de 52 anos que está passando pela perimenopausa tem alterações hormonais significativas, com queda de estrogênio e progesterona que já afetam a regulação do cortisol. Fazer jejuns de 24 horas regularmente pode amplificar esse desbalanço hormonal de uma forma que se manifesta não como perda de peso ou mais energia, mas como insônia piora, irritabilidade, perda de cabelo e platôs metabólicos que não se explicam pelo que está no prato. Um homem de 58 anos, com histórico de trabalho estressante e sono ruim, já tem cortisol basal mais elevado do que tinha aos 35. Adicionar o estresse metabólico de um jejum prolongado, frequente sobre essa base já elevada, pode gerar exatamente os sinais que ele está tentando reverter. Mais acúmulo de gordura abdominal, menos disposição e uma sensação de que o corpo está resistindo. O problema não é que essas pessoas não têm disciplina, é que elas não têm a informação sobre o momento exato em que a ferramenta muda de natureza. E sem essa informação, a resposta intuitiva costuma ser fazer mais, ir mais longe, aguentar mais, quando a resposta certa seria fazer com mais consciência. E aqui está a virada que esse vídeo quer te oferecer. O jejum não é uma prova de resistência. Ele é uma ferramenta de sinalização. Quando você fica sem comer, você está enviando ao seu corpo uma série de instruções bioquímicas: limpar, reparar, mobilizar gordura, melhorar a sensibilidade hormonal. Essas instruções têm um pico de eficiência dentro de uma janela de tempo específica. Dentro dela, os processos trabalham a seu favor. Fora dela, os sinais de estresse começam a sobrescrever os sinais de reparo. Isso muda tudo. Porque se o jejum é sinalização e não maratona, então o objetivo não é aguentar mais horas. O objetivo é chegar na hora certa e sair na hora certa também. Essa compreensão transforma a prática de uma batalha de força de vontade em uma estratégia de inteligência metabólica. E estratégia, ao contrário de força bruta, melhora com o tempo e com o conhecimento do próprio corpo. Para o público 45+, a janela de maior eficiência e menor risco tende a estar entre 14 e 18 horas de jejum. Nesse intervalo, a autofagia já está ativa, a cetose está em andamento, a insulina está baixa e o cortisol ainda não entrou em pressão significativa. Jejuns ocasionais de 20 a 24 horas podem ter lugar numa estratégia consciente, mas com atenção ao contexto, qualidade do sono recente, nível de estresse atual, fase hormonal e principalmente com reintrodução alimentar adequada. Porque quebrar um jejum longo com uma refeição desequilibrada apaga boa parte dos benefícios metabólicos conquistados. O que você come para quebrar o jejum importa tanto quanto o jejum em si. Uma refeição com proteína de qualidade, gordura saudável e carboidratos de baixo impacto glicêmico sinaliza ao corpo que os recursos voltaram de forma controlada, permitindo que a insulina suba gradualmente e o processo metabólico se complete de forma eficiente. E existe um detalhe que raramente é mencionado e que faz diferença enorme para o público 45+: a frequência. Fazer jejuns prolongados todos os dias não é a mesma coisa que fazê-los estrategicamente 2 ou 3 vezes por semana. O corpo precisa de ciclos, precisa de períodos de alimentação abundante para reconstruir, assim como precisa de períodos de escassez para limpar e reparar. O envelhecimento saudável não é feito de privação contínua, é feito de alternância consciente entre estados metabólicos. Então, para fechar esse vídeo, deixa eu resumir o que aprendemos hoje de uma forma que você pode levar consigo. O jejum tem uma janela de maior benefício e ela não é a mesma para todo mundo.
Depois dos 45 anos, essa janela tende a estar entre 14 e 18 horas, porque é onde os mecanismos de reparo celular estão ativos, sem que o estresse hormonal do cortisol prolongado comece a corroer o que você está construindo. Ir além dessa janela não é necessariamente errado, mas exige consciência do seu estado atual e da sua recuperação. E mais importante do que qualquer número de horas, é entender que o jejum é uma ferramenta de comunicação com o seu corpo e, como toda ferramenta, funciona melhor quando você sabe exatamente como e quando usá-la. Você não precisa de mais disciplina. Você precisa de mais informação sobre o seu próprio organismo. E esse entendimento é o que separa quem usa o jejum a favor do envelhecimento saudável daqueles que, sem saber, estão acelerando exatamente o que tentam frear. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta nos comentários. Qual é a sua janela atual de jejum e como o seu corpo está respondendo? Estou curioso para saber se você já percebeu algum desses sinais que discutimos aqui. Cada resposta que você deixa ajuda a moldar os próximos conteúdos desse canal, porque são as suas dúvidas reais que guiam o que vale a pena aprofundar. E se você ainda não faz parte do canal Nexus Saúde, esse é o convite. Não para acumular vídeos assistidos, mas porque entender o próprio corpo é um dos investimentos mais inteligentes que alguém na nossa faixa etária pode fazer. O botão de inscrição está ali. Nos vemos no próximo vídeo.